Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, iremos estudar as propriedades da matéria. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações e, se gostar da aula, claro, deixe seu like. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais. No nosso Instagram, tá cheio de novidades que vocês irão gostar. Tem quiz toda semana, tem repost, tem várias informações importantes para todos vocês estudantes. Então, se inscreve lá, segue a gente, Escola Online BR, certinho? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Vamos para a aula depois da vinheta. Bom, pessoal, nós vamos estudar, então, as propriedades da matéria. Independente do estado físico na qual a matéria se encontra, ela vai apresentar uma série de propriedades características que vão permitir diferenciá-las e identificá-las. Estão divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. E as propriedades específicas nós temos mais 4 classificações, que são organolépticas, químicas, físicas e funcionais. Nessa aula, nós vamos ver cada uma dessas 4 definições das propriedades específicas e das propriedades gerais. A continuação dessa aula, nós vamos ver algumas propriedades físicas muito importantes, que vai ser a parte 2 da aula, certo? Então, vamos falar primeiramente das propriedades gerais. Como o próprio nome diz, se é geral, significa que são características que se aplicam a qualquer matéria. Novamente, independente do estado físico em que se encontre e independente da sua constituição. A primeira característica é que toda matéria possui massa. É até a definição de matéria, né? O que é matéria? Matéria é aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria possui massa e possui volume, ou também chamado de extensão. A massa ela vai corresponder à quantidade de matéria de um corpo e o volume corresponde ao espaço ocupado por esse corpo, por essa matéria, em qualquer estado físico. Ok? Então, essas duas propriedades, toda matéria, independente da sua constituição, independente do seu estado físico, ela vai possuir. Outra propriedade geral, inércia. O que é inércia? Bom, então, para ajudar, eu trouxe aqui um exemplo. Nessa primeira situação aqui, tem 2 pessoas em pé num ônibus, num ônibus circular. E aí, esse ônibus está no repouso. E do nada, esse ônibus parte da partida muito brusca. O que acontece com as pessoas que estão em pé no ônibus? Elas vão sentir sendo puxadas para trás. Quem já andou de circular sabe muito bem do que eu estou falando. A situação, gente, por exemplo, que o ônibus está andando a uma velocidade normal e do nada ele freia. Nosso corpo ele é projetado para frente. Então, isso é a propriedade de inércia, que corresponde à permanência da ação ou inatividade da matéria, manter-se parado ou em movimento. Então, nessa primeira situação aqui, ó, o corpo estava parado e aí começou o movimento, a tendência é manter-se em repouso. E na segunda situação, estava em movimento e aí parou, o ônibus parou bruscamente. Pela inércia, a propriedade de inércia, nós estávamos movimentando e a tendência é continuar movimentando. Então, essa é a propriedade de inércia, certo? Então, toda matéria possui. Outra propriedade, toda matéria possui a impenetrabilidade. É impossível que 2 corpos ocupem o mesmo lugar no mesmo instante. Não há possibilidade de ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a situação aqui, ó, até um exemplo, uma colisão entre carros. Eles queriam ocupar o mesmo lugar no mesmo momento. E aí houve uma colisão. Outra propriedade, a divisibilidade. Toda matéria, ela possui a divisibilidade. Ela pode ser dividida em diversas partes muito
Outra característica, compressibilidade. Toda matéria ela pode ser compressível. Algumas, dependendo do estado físico, são mais visíveis essa compressibilidade que outras. Por exemplo, uma substância gasosa, por possuir muito espaço vazio entre as partículas, entre as moléculas do gás, é possível a gente observar a compressão melhor, por exemplo. Numa seringa, a gente comprimiu o ar, e aí, fazendo aqui a compressão, diminuindo o volume, a gente é possível porque é cheio de espaço vazio. Então, quando a gente comprime, a gente aproxima as moléculas, as substâncias aqui, né? O que a gente observa em menor proporção no líquido e ainda em menor proporção quando uma substância está no estado sólido. Elasticidade. Também não é toda substância que nós conseguimos ver essa elasticidade de uma forma visual, mas ao regresso do volume da matéria após a força de uma compressão cessar. Então, toda matéria ela vai ter essa propriedade, elasticidade, umas menos, outras mais. Indestrutibilidade. Isso vem até de uma lei que nós vamos estudar mais para frente, que é a lei de Lavoisier. Lavoisier fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A matéria ela não é destruída, ela é apenas transformada. Então, não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre é uma transformação. E existem espaços na matéria que não são visíveis a olho nu. Toda matéria ela possui uma descontinuidade. Certinho? Vamos agora falar um pouquinho das propriedades específicas da matéria. Então, o que são propriedades específicas? São propriedades que são exclusivas de uma determinada matéria. As características especificam e identificam com exclusividade algumas matérias, diferenciando das demais. Então, nós temos 4 tipos de propriedades específicas. Podemos classificar em propriedades químicas, que são obtidas através de transformação ou por meio de reação química. Propriedades físicas, que não vão depender das transformações químicas, ou seja, elas são inerentes à matéria, elas vão estar associadas diretamente ao físico, né? Propriedades organolépticas, que são propriedades que estão associadas aos nossos sentidos, são percebidas pelos nossos órgãos dos sentidos e, por esse motivo, elas podem ser discutíveis, né? Porque uma vez que uma pessoa tem percepção diferente acerca de algum sentido, por exemplo, é nítido, eu já ouvi isso muito em sala de aula, por exemplo, uma determinada cor, uma menina falar que é rosa e uma outra falar, não, isso não é rosa, isso é púrpura, sabe? Então, é uma propriedade organoléptica, diferenciável pela visão de diferentes cores. Então, cada um vai ter uma percepção, certinho? E, por último, propriedades funcionais, que vão ser aquelas constantes, são características, né, constantes em determinada matéria, sendo pertencentes ao mesmo grupo funcional. E aí a gente vai ver mais para frente o que seriam essas propriedades funcionais, certo? Então, vamos iniciar com as propriedades químicas, que são propriedades que têm a diferenciação por meio de transformações químicas, de reações químicas. Então, uma propriedade química é a propriedade combustível, que são aquelas substâncias que têm a capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia. Substâncias combustíveis, elas sofrem um processo que nós chamamos de combustão. Outra substância que nós podemos associar à propriedade química são as substâncias oxidantes, que são aquelas que vão ter a capacidade de retirar elétrons de uma substância. Substâncias oxidantes, elas vão reagir por meio de reações de óxido-redução. Corrosivas são aquelas substâncias capazes de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química. Então, a reação que ocorre, o processo químico, é a corrosão. Explosivo é aquela substância que tem a capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. A reação que ocorre, na verdade, é uma explosão. E efervescência
é a capacidade de produzir gás ao liberado em um meio líquido. Por exemplo, quando a gente pega aqueles comprimidos efervescentes, né? Sal de frutas, por exemplo, coloca na água, ali vai ter um processo de efervescência, uma reação química, certinho? Está liberando gás carbônico. Fermentação, que é a capacidade de transformar matéria orgânica e produzir energia. Por exemplo, quando a gente coloca o fermento, né, no pão, para o pão crescer. Então, ali está ocorrendo um processo de fermentação. Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho das propriedades organolépticas. São aquelas propriedades que nós vamos diferenciar pelos nossos órgãos do sentido. Por exemplo, odor, que a gente vai diferenciar pelo nosso olfato. Odor é o cheiro, que classifica as substâncias em odorantes, enquanto as inodoras são aquelas que não vão possuir cheiro algum. Certinho? Sabor, a gente vai diferenciar as substâncias pelo paladar. As substâncias podem ser classificadas como doce, amargas, azedas ou salgadas pelo reconhecimento do sabor das papilas gustativas. A cor vai ser uma propriedade organoléptica diferenciada pela visão. Então, a cor de um material é gerada pela frequência de onda luminosa que é refletida e percebida pela visão. O brilho também vai ser diferenciado pela visão. Então, a propriedade, uma capacidade que o material tem de refletir ou absorver a luz. Incide sobre ele. Textura, que a gente vai conseguir diferenciar pelo tato. Então, a superfície de material ela pode ter um aspecto liso, rugoso, áspero ou macio, de acordo com a percepção do tato. E por último, o som, que a gente vai conseguir diferenciar pela audição. São vibrações que, ao penetrarem ao nosso ouvido, produzem, né, sensações auditivas, certo? Propriedades funcionais. Então, são propriedades que vão classificar substâncias dentro de um grupo funcional. Então, nós demos aqui exemplo de grupos funcionais da química inorgânica, que são, por exemplo, ácidos. Toda substância ácida vai ser aquela que vai ionizar em solução aquosa. Então, toda substância que, quando em contato com a água, ioniza e libera o íon H+, e que tem um sabor azedo, vai ser classificado como ácido inorgânico. Ou também nós temos os ácidos orgânicos, que têm um comportamento similar. Bases são também chamados de hidróxidos, que são substâncias que se dissociam quando colocado em contato com a água, produzindo como único ânion o OH-. E elas vão causar alguma adstringência. Os sais são compostos iônicos que apresentam, no mínimo, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, que vão sofrer o processo de dissociação quando colocados em água. E por último, óxidos, que são compostos binários, se é binário, formado por dois elementos químicos, sendo que um desses elementos químicos é o átomo de oxigênio, certo? Então, toda vez que nós tivermos oxigênio combinado com outro elemento químico, nós vamos ter os óxidos. Existem só essas funções inorgânicas? Não. Existem ainda outras funções inorgânicas e também outras funções químicas. Mas aqui eu dei exemplo de 4, tá bom? E agora nós vamos ver as propriedades físicas da matéria. O que são as propriedades físicas? São aquelas relacionadas ao material físico. Não está relacionado com transformações, com reações químicas, certo? Primeiro, a substância vai ter a propriedade física condutividade elétrica. Vai ser quando refere-se a um caráter elétrico do material. Ele vai ter característica de ser condutor, semicondutor ou isolante, sendo ele isolante ou condutor elétrico. Então, outra característica, maleabilidade, é aquela capacidade que o material tem de ser moldado, de sofrer moldagem de um material em finas lâminas. Então, determinados materiais têm a maleabilidade, outros não têm. Por isso que são propriedades específicas, propriedades características de um determinado substância, de uma determinada matéria. Magnetismo vai ser aquela propriedade de atração ou repulsão de determinados metais e ímãs. Não é todo material que vai possuir a magnetização, o magnetismo.
Ductibilidade vai ser aquela capacidade que o material tem de sofrer deformação sem se romper. E a dureza vai ser a resistência que um determinado material vai ter a deformações pela aplicação de uma força. Então, quanto mais resistente, mais ele suporta uma deformação. Viscosidade é a capacidade que uma determinada matéria tem a resistência de um fluido ao escoamento, né? A resistência de escoamento nós chamamos de viscosidade. E agora nós vamos ver 4 propriedades físicas muito importantes. É o ponto de fusão, que é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Densidade, que é a quantidade de matéria em um determinado volume. E, por último, solubilidade, que é uma capacidade que uma substância tem em se dissolver ou não em um determinado líquido. Essas 4 propriedades elas são extremamente importantes porque nós podemos utilizá-las para diferenciar uma substância pura de uma mistura. O que é uma substância pura, Simone? Essa é aquela substância que é formada por um único tipo de substância. E uma mistura? É aquela que é formada por 2 ou mais substâncias. Então, propriedades de uma substância pura, elas são específicas. Uma substância pura, independente da quantidade que se tenha, sempre vai ter a mesma temperatura de fusão, a mesma temperatura de ebulição, a mesma densidade e as mesmas características de solubilidade. Essas 4 propriedades nós iremos ver com maior detalhe na parte 2 dessa aula, certo? Então, novamente, por que elas são importantes? Porque são propriedades que vão ser utilizadas para diferenciar uma substância pura de uma mistura. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer responder. Espero vocês na parte 2 da aula. Até mais, pessoal!